Olá, amigos, irmãos, bem-vindos a mais um vídeo e que a paz de Deus esteja sempre conosco em nossos corações, abençoando o nosso lar e as nossas famílias. No vídeo de hoje, ou melhor dizendo, na aula de hoje que eu trago para você, vamos falar sobre liderança e uma em especial. Eu separei aqui na Bíblia, através da Bíblia Sagrada, três tipos de liderança: a de Moisés, a de Abraão e a de Davi. São lideranças distintas, ocorreram em épocas distintas também, e todas com um propósito também distinto. No caso, por exemplo, de Moisés, todos só conhecem a história, Deus havia o escolhido para que tirasse o povo da escravidão do Egito. Davi, por sua vez, assumiu um posto de liderança, porque isso foi lhe imposto, de modo que ele viu a situação em que estava ocorrendo ali, o gigante afrontando o povo e tal. Vocês também conhecem muito bem essa história. E aí ele se prontifica como um papel de líder naquela ocasião e futuramente ele já se torna o rei de Israel. E tem o caso de Abraão, que é o que nós vamos enfatizar, que também assume uma posição de liderança enorme. Mas a pergunta que eu quero trazer para você, melhor, não sei se uma pergunta ou um esclarecimento, é sobre a questão em que quando os três anjos aparecem para Abraão, aí você também conhece a história, está aqui, estamos aqui, vamos ver bem aqui, Gênesis, livro de Gênesis a partir do capítulo de número 18, você vai acompanhar a história que nós vamos falar aqui. Aparecem os três anjos, todos conhecem a história, e depois do banquete e tal, e a confraternização, eles se levantam e vão a caminho de Sodoma e Gomorra para destruí-la. E Abraão resolve interceder por ela, por Sodoma e por Gomorra. Quando você vê esse texto de Abraão tentando interceder por Sodoma e por Gomorra, vemos a bondade de Abraão em saber que um povo, interceder por um povo, na verdade, interceder, alguns dizem que é por causa de Ló, não, mas realmente era por causa do povo. Mas uma coisa que talvez você não tenha prestado atenção, que Abraão poderia ter evitado essa iminente destruição de Sodoma e de Gomorra. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo de hoje. Sobre uma possível, uma não possível destruição de Sodoma e Gomorra, que passou literalmente por as mãos de Abraão, e ele teve a oportunidade de decidir o destino daquele povo. Não aqui nessa passagem em Gênesis 18, mas muito antes. E é sobre isso que nós vamos esclarecer a você e tentar lembrar para você. Em Gênesis, vai ser rápido aqui. Eu não vou, como sempre, como de costume, eu não vou ler todo o texto. Nós vamos direto para o assunto central, né? Para não perdermos muito tempo com o conteúdo que nós já temos em mãos, que é a nossa Bíblia Sagrada. Ó, aquilo que eu estou narrando e contando para você agora aconteceu em Gênesis 14, na guerra dos 4 reis contra 5 reis. Essa foi a primeira guerra mundial. Foram 5 reis contra 4 reinos, né? Então, a primeira guerra mundial. E Abraão teve uma participação depois da guerra muito marcante, registrada até nas escrituras sagradas. E Abraão, quando passou-se a guerra, você vai ler a história, se você já não conhece ela de cor e salteado, você vai observar que Abraão, quando vem a notícia que levaram seu sobrinho Ló, ele pega então 318
da sua casa, a Escritura vai dizer dos seus servos, que também é uma coisa que eu vou esclarecer para você aqui agora, que por que servos de Abraão? Abraão não comprou nenhum deles. Já vamos aqui trazer alguns esclarecimentos sobre como eram os servos de Abraão, para que você, quando for administrar a palavra de Deus, você possa aplicar a palavra corretamente. Veja bem, Abraão, quando ele descobre a Deus, isso é uma história que eu não sei se eu tenho uma aqui no canal a respeito desse ocorrido de Abraão, não tenho lembrança agora. Se tiver, está muito antigo, você tem que procurar no playlist. Mas Abraão, quando ele descobre a Deus, ele começa a convencer as pessoas sobre o monoteísmo, de um único Deus. E a história conta que muitas pessoas aderiram aos ensinamentos de Abraão. Muitas mesmo, muitas pessoas. Foi o motivo, então, de que um dos maiores motivos que o rei Nimrod, Abraão, era contemporâneo de Nimrod, o mesmo da Torre de Babel. Abraão não, Avrão. Então, quando Nimrod percebe que Abraão está ali conseguindo muito, vamos dizer assim, adeptos, ele começa a perseguir Abraão e o motivo de seu pai ter saído de lá e ido para Padã Arã. Esse foi um dos motivos, porque onde Abraão chegava, e ele conseguia convencer as pessoas com palavras, porque até então Deus não havia falado com ele, ele conseguia convencer as pessoas com as palavras e mostrar sobre o Deus, o único Deus, o monoteísta. Abraão, o monoteísta. E as pessoas, através do testemunho de Abraão, muitos, milhares de pessoas criam nele e queriam os seus ensinos. Mas Abraão também tinha os seus afazeres. Como era se dado no caso de Abraão? Veja bem, no caso de Abraão, aqueles 318 eram, na verdade, alunos de Abraão. Para que o seu mestre tivesse tempo para poder ensinar a todos da casa, ficaria muito difícil, como de fato é muito difícil, ter um trabalho e à noite ensinar a todos e tal. Não. Então eles se propunham que eles trabalhavam para Abraão, é como se fosse uma mensalidade, né? Um pagamento pelas aulas que eles iam ter com Abraão sobre Deus. Eles trabalhavam para Abraão nos campos, cuidando das ovelhas. Então mas na Bíblia escrito está dizendo que eram servos, mas no texto original não eram servos, eram alunos de Abraão. Na verdade, todos eles eram alunos de Abraão. Eles se propuseram a trabalhar para Abraão, para que Abraão se dedicasse tão somente ao ensino desse Deus maravilhoso, a instrução em que Deus passava para Abraão, e Abraão transmitia a eles. Esses eram os servos de Abraão. Eram, na verdade, alunos. Espero aqui ter sido claro nesse momento. Tá. Agora vamos partir para a guerra. Já esclarecemos um ponto que os servos de Abraão, na verdade, eram seus alunos, que de livre e espontânea vontade se dedicavam aos trabalhos domésticos para que Abraão tivesse tempo para os ensinar. E assim Abraão o fazia. Aconteceu toda a guerra, ali você vai ver claramente. Levaram o filho de Ló. Abraão junta os 318 e parte durante a noite. E todo mundo conhece a história. Ele vence a guerra e traz todo o povo cativo. Você vai observar que no meio dessa história, o rei de Sodoma, que havia fugido da guerra, ele vai ao encontro de Abraão e diz assim: você pode ficar com todos os bens materiais, só me dá tão somente o povo. E Abraão disse: como assim, não faz necessário eu dizer aqui os pormenores, porque está escrito que ele não ficaria com nada e tal, e coisa e tal, e entrega o povo. O que é
que nós aprendemos aqui? O que foi que Abraão disse para o anjo? Você vai destruir uma cidade toda? E se houver lá 50 justos? Ele disse, olha, se tiver 50 justos, eu não vou destruir a cidade. Aí foi diminuindo 40, 35, 30. Mas, voltando à história da guerra, Abraão teve a oportunidade de criar esses 50 justos ou mais. Porque, pela lei da guerra, aquele povo era despojo de Abraão, era dele. Ele só entregaria para o rei de Sodoma e Gomorra se ele quisesse. Então, somente se ele quisesse, se ele não quisesse, ele não entregaria. Uma vez, se ele não houvesse entregado e tivesse ficado com o povo, e tivesse doutrinado o povo, como ele haveria doutrinado seus 318, com certeza Sodoma e Gomorra não teria sido destruída, porque teria muito mais de 50 justos. Pessoas que viram a obra de Deus acontecer na vida de Abraão numa guerra, ele sozinho, quando 4 reis não conseguiram, ele apenas com 318 conseguiu vencer todos. Isso é um testemunho tremendo. Ele teria se tornado um ídolo e todos teriam aprendido com ele os seus ensinamentos. E no dia em que o anjo, vamos supor que, é claro que se ele tivesse ficado, não teria ocorrido essa situação dos anjos ir lá. Quem sabe? Ninguém sabe. Mas se futuramente ocorresse esse caso, teria muito mais de 50 justos, através dos ensinamentos de Abraão. E quem sabe, assim, já penso eu, que o fato de Abraão interceder por Sodoma e Gomorra, quem sabe até não foi assim um peso em sua consciência e ter pensado, puxa, se eu tivesse ficado com aquele povo, hoje não estaria acontecendo isso. Isso é o papel de um líder, tomar decisões. Ele tomou sua decisão, que para ele no momento era correta, e teve futuramente suas consequências, como sempre vai ter. Quando eu falei de liderança, também está ressaltando esse termo aqui também, que quando você assume a liderança ou num coletivo, ou da sua própria vida, ou dos seus familiares, a sua decisão sensata, coerente, ela vai reverberar, ela vai não, mesmo que não seja a curto prazo, mas em longo prazo, ela vai refletir muito e muito nas gerações que irão vir, através da sua liderança. Como disse, ou pessoal, ou coletiva, ou até mesmo somente na família, é necessário que haja uma liderança. Como o de Moisés, que Deus escolhe ele para ser líder, ou no caso de Davi, que a ocasião fez com que ele se apresentasse para ser líder. Essa passagem de Abraão, ela tem muito a nos ensinar, porque, como eu já disse, se Abraão tivesse ficado com o povo, era disposto de guerra, ele não teria primeiro que nem dar satisfação ao rei de Sodoma e Gomorra, porque ele fugiu e abandonou o povo. E na guerra, todos os despojos eram do vencedor, assim como todo o povo. Seria o escravo, né? Do dominador, que no caso é Abraão. E como todos sabem que Abraão era bondoso e justo, ele iria ensinar os caminhos certos, os caminhos de bondade e de justiça para aquele povo. E não teria futuramente, a música diz assim, essa tragédia, essa perca. Porque nessa perca não foram só os maus, os maldosos, foram homens, mulheres e crianças. Porque talvez aqui cabe as nossas indagações e eu convido a você a trabalhar a sua mente e para que você procure mais entender e perceba que vamos tentar reformular o que passou na mente de Abraão. Talvez Abraão disse assim, ó, Deus disse que ia me dar um povo, mas esse povo não é esse povo, porque esse povo foi eu que conquistei, através da guerra e tal. Ele poderia ter pensado isso, por isso ele entregou também
devolver ao rei. Mas ele não era obrigado a devolver. A ideia aqui é, se Abraão resolve ficar com aquele povo e ensinar ele os caminhos corretos, não haveria destruição dessa cidade futuramente. Haveria muitas pessoas justas, a propagação do nome de Deus seria muito maior, porque seria muito mais do que aqueles 318 que estavam com Abraão. Seria agora 2 nações. Na verdade, seriam 5 nações, na verdade, né? Porque, vamos ver aqui direitinho. Eu acho que, se não me falha a memória, são... O que estava em posse de Abraão eram 5 nações. Isso, acho que sim. Seriam... Só um minuto. Vai ficar... Vou ficar... fizeram a guerra... Bará, rei de Sodoma... Bissado, Gomorra, né? Rei de Admar... Rezibion, rei... Tá. Seriam 5 nações... 5 povos... que teriam contato com o Deus único... através da liderança de Abraão. Mas, como eu já disse, talvez Abraão naquele momento deve ter pensado que seria impróprio apossar-se daquele povo, uma vez que Deus já tinha prometido para ele um povo enorme, um povo imenso, que não poderia ser contado. Já estava com essa promessa, mas e não queria, talvez na mentalidade dele, tomar a frente de Deus, botar o carro na frente dos bois e fazer tudo por conta própria. Talvez tenha sido esse o pensamento de Abraão. Sim. Aí vemos a outra contrapartida. Vemos também a virtude de Abraão. Ou seja, por quê? Por que virtude de Abraão? Porque quanto mais servos eu tenho, mais riqueza eu vou ter. Vou ter aí uma área de 5 reinos. Já posso começar meu próprio povo. Essas nações que estão aqui, elas podem servir de servos dos meus filhos, do meu povo, e ficarem por aqui trabalhando como servos mesmos, como serviçais. Se fosse um egoísta, também teria pensado nisso e teria ficado com o povo, dito para o rei de Sodoma: meu amigo, dá no pé daqui, porque era seu, já ganhei, conquistei, é meu, e você dá no pé daqui. Mas não foi isso que ele fez. Quer dizer, houve essas 2 balanças na decisão de Abraão. Uma de não querer tomar a frente, fazer as coisas por conta própria. Bom, se Deus prometeu, bom, ele fez a promessa, agora o resto está comigo. Nem sempre. Deus sempre age, gosta de pessoas que sejam ativas, tomem atitude, tenham fé, tenham confiança. Então, mas aqui requer muito mais uma questão de discernimento da promessa de Deus para as nossas vidas. No caso de Abraão, talvez ele tenha ficado com esse receio. Não, vou devolver o povo, que é o melhor que eu faço. Se ele fosse egoísta, seria o oposto. Não, vou ficar com esse que aí é gente a mais para mim. Muito gado e tudo mais. Eu posso deixar o meu sobrinho Ló como governador lá, pagando tributo para mim. Seria um pensamento egoísta. Então, foram 2 balanças que pesaram na vida de Abraão naquele momento. E ele tomou a sua decisão. A questão é, independente da decisão de Abraão, haveria consequências. O que eu quero trazer para você é que toda liderança, ela há uma consequência. Quando você tem uma causa, é óbvio que vai acontecer frustrações. Isso é inevitável. Quem tem uma causa vai ter frustrações, porque vai encontrar obstáculos pelo meio do caminho. Isso é totalmente natural. Isso vamos dizer assim, a ordem da natureza. Se você tem uma causa por qual você quer, no caminho, não quer dizer que você não vai ter êxitos, mas durante o caminho, quando você estiver percorrendo esse caminho, você vai ter frustrações, você vai ter decepções. Claro que vai acontecer. E no caso aqui, a consequência foi de um povo totalmente despreparado, sem ensino da justiça e da verdade, que caminhou de mal a pior. E aconteceu o que aconteceu no capítulo de número 18,
que foi a destruição do seu povo. Como eu disse, talvez a intercessão de Abraão teria sido, talvez, não estou afirmando, um peso de consciência, que ele poderia ter feito mais por aquele povo. E muitas das vezes em nossa jornada, como enfatizo e estou enfatizando sempre, em nossa jornada, tanto numa liderança coletiva, ou numa liderança pessoal, sua mesma, na sua própria vida, ou numa liderança da sua família, você vai ter momentos que você vai ter que tomar suas decisões. E as decisões de hoje, ela pode pesar na sua consciência amanhã ou não. Requer sabedoria e entendimento daquilo que realmente vai ser bom para você e para os seus, vamos dizer assim, seus liderados. Vamos usar esse termo. E nós somente encontramos essa luz através das Escrituras Sagradas. Não estou dizendo aqui que você não vai ter algumas dificuldades. Não estou dizendo aqui que você não vai ter alguns trabalhos, alguma dificuldade em qualquer momento ou em qualquer área em que você se propôs a concluir. Vai ter, sim, sempre vai ter. Porque isso até mesmo é o natural da vida. Porque se não houver essa dificuldade, se não houver alguns empecilhos, você nunca pode crescer como pessoa, como líder, como pai, como uma mãe, como um líder de uma comunidade, ou como pessoa mesmo. Você não pode crescer sem provas, sem dificuldades, para que você possa transpô-las. Lembrando que todas as dificuldades que aparecem, através das suas decisões, faz você crescer como pessoa. Porque o motivo da prova acontecer, o motivo da luta vir, é para sempre você cresça, nunca que você diminua. Mas, como está aqui no texto em que eu apresentei a vocês, nossas decisões de hoje, elas vão refletir no futuro próximo ou distante, mas irão refletir. Então, afinal de contas, são decisões, são coisas que nós devemos tomar para o crescimento da nossa vida profissional, material, familiar e espiritual, é lógico. Então, meu amado, por hoje é só. Espero você na semana que vem com mais uma aula, pedindo sempre a Deus que nos dê clareza e entendimento para trazer um assunto que possa agregar mais na sua vida espiritual, profissional e pessoal. E não esqueça, curta, comente, compartilha, nos ajuda nesse canal para que Deus abençoando e assim querendo, em breve possamos fazer lives com umas aulas mais elaboradas, mais didáticas, de assuntos muito mais profundos. Então, espero você no próximo vídeo. Muito obrigado, fique bem, fique em paz e fique com Deus.